Olá, estudante! Olá, Bruno! Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você para trabalhar agora literatura e o contexto histórico. Quer dizer, literatura, arte e contexto histórico. Por quê? Porque a literatura é uma arte, né? Então, por que contexto histórico? Porque a literatura tem tudo a ver com o contexto que o autor está vivendo, né? Com o contexto, com a realidade. Então, vamos lá. A literatura, ela está presente em todas as civilizações, né? Das mais antigas tribos até o cotidiano, até o hoje. Então, quando você fala o que é a literatura? Literatura tem vários conceitos, né? E é bom que você leia para, às vezes, até você criar o seu próprio conceito de que é uma literatura. Então, seja nos livros clássicos, seja nos muros das capitais, nas manifestações verbais, tudo isso pode ser considerado uma expressão literária, né? Então, mas afinal, o que é literatura? Para que serve o texto literário? E quais as funções da literatura? A literatura, existem, né, as funções da literatura. Então, nós vamos ver isso aqui agora, tá? Então, para começar, vamos ver a palavra literatura. De onde vem? O que significa a palavra literatura? Literatura vem do latim litera, que significa letra. Então, literatura é a arte de brincar com as letras, é a arte das palavras. É uma das manifestações artísticas do ser humano que está do lado da música, da dança, do teatro, da escultura, da arquitetura, né? Porque tudo isso podemos considerar como um texto literário. Texto literário é só um poema? Nós vimos na última aula quais são as características, a linguagem de um texto literário. Mas a pintura é considerada um texto literário, porque transmite, né? Você precisa ler entre linhas para você interpretar uma pintura. Então, a literatura, ela representa a comunicação. Por quê? Porque está preocupado com o social. Ela representa a linguagem, a criatividade. A literatura está preocupada, ela usa-se uma linguagem conotativa, uma linguagem rebuscada, uma linguagem cheia de sentidos, né? De figuras de linguagem, de sentidos figurados e da criatividade. Então, o autor usa a sua criatividade. Então, a literatura é considerada a arte das palavras, né? É o brincar com as palavras, é usar a conotação. Isto é literatura. Então, por que nós vamos ver a relação? Lá tinha literatura e o contexto histórico. Agora nós vamos ver relação entre literatura e a história. O que tem a ver a literatura com a história? Tudo. Tudo a ver. A literatura e a história andam juntinhas. Olha só, por quê? Porque nós podemos falar que definir literatura como expressão do pensamento do homem de acordo com o período histórico em que ele vive. Olha só, é a expressão do pensamento do homem de acordo com o período histórico em que ele vive. Olha só, num determinado tempo, o homem pensa de uma maneira, ele expressa de uma maneira e ele escreve de uma maneira. Então, ele pensa, ele expressa, ele escreve. Com o passar do tempo, o homem muda a sua maneira de pensar. Assim, ele muda a sua maneira de expressar e muda a sua maneira de escrever, né? Então, presta atenção. Em cada tempo, o homem não quer dizer que hoje eu penso de uma maneira e vou morrer pensando daquela mesma maneira, não. Por quê? Porque o tempo passa e a gente acaba mudando a maneira de pensar, não é isso? Então, o homem pensa, ele expressa e ele escreve. E assim, com o passar do tempo, foram criadas as chamadas escolas literárias.
E o que são escolas literárias? São as diferentes representações do pensamento humano em determinados contextos históricos. Olha só, então, ele pensava, ele expressava, escrevia. Então, aqui é um contexto histórico. Nesse período, mas com o passar do tempo ele muda, então ele muda a maneira de pensar, ele muda a maneira de expressar, ele muda a maneira de escrever e assim muda a escola literária. Deu para entender? Então, por isso, tem tudo a ver, porque a literatura está dentro da história, né? Então, tem tudo a ver com o contexto histórico. Então, os estilos de época, né, também chamadas de escolas literárias ou movimentos literários, representam o conjunto de procedimentos estéticos que caracterizam a produção literária de determinado período histórico. Então, por isso que tem lá o trovadorismo, tem as características próprias, o romantismo tem a sua característica própria, né? Por quê? Porque na época do trovadorismo, o homem pensava de uma maneira, ele expressava de uma maneira, escrevia de uma maneira. Não quer dizer que quando muda para outra escola literária, ficou tudo para trás, né? Porque aquilo que está ali, ele pode até considerar algumas coisas, né? Mas muda o pensamento e a maneira de escrever. Então, as funções da literatura, ela não serve apenas para nos fazer viajar, né? Fantasiar. Claro, isso é muito importante. E para isso tem a literatura infantil, né? Eu fico vendo que a minha sobrinha, Lana, ela é professora de contação de história. Como ela delira com a literatura infantil. E qual é o objetivo dessa literatura infantil, né? Da contação de história? É levar o aluno, desde pequeno, a gostar de ler, a entrar nesse mundo da literatura, não é isso? E com isso, enquanto ela conta a história, os meninos, eles viajam junto com ela. Não é isso? Então, esta é a literatura infantil, que é uma literatura gostosa. E os meninos amam essa aula. Por quê? Justamente que levam esses alunos a imaginarem, a fantasiarem, a viajarem, né? Então, mas não é só isso. A literatura, ela tem outras funções. Então, vamos ver as outras funções. A primeira função é a função político-social. Olha só a função político-social. O que ela está preocupada? É realizar críticas sociais e políticas. E isso, gente, vocês vão ver que tem desde há muito tempo e está até hoje, né? Lá no seu PET você vai ver que tem música do Caetano Veloso, que é para você que tem intertextualidade com o texto de Camões. Olha só, Caetano Veloso com Camões. Então, o que é intertextualidade, né? É o diálogo entre os dois textos. Então, isso é o que é gostoso na literatura, né? A literatura é gostosa, ela te faz pensar, ela te faz refletir. E aqui, na função político-social, ela faz isso. Retrata a realidade de modo a descrever, a criticar, a ironizar, satirizar problemas da literatura, né? Da nossa sociedade. Isso é chamado literatura engajada. E pode ter assunto da seca, da corrupção, da pobreza, do racismo e política. Isso são assuntos, né, que há muito tempo você pode ver várias obras que eles retrataram esses problemas que estão até hoje. Aqui nós podemos ver, né, no poema O Navio Negreiro, que é de Castro Alves, ele faz parte da terceira geração do romantismo, onde nesse poema ele denuncia a escravidão e incita o povo a acabar com ela. Então, era um problema, mas que ele levou nesse poema as pessoas, as autoridades, a refletirem sobre o problema. No romance O Cortiço, né, famoso Cortiço de Aloysio Azevedo, que ele é do naturalismo, aponta a miséria material e moral dos moradores
do cortiço. Então ele faz uma crítica, né? Como que aquelas pessoas vivem no cortiço. E o poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, ele denuncia a vida sofrida do sertanejo, né? E como os donos das terras do Nordeste brasileiro exploravam esse trabalho. Então eles fazem essa denúncia neste poema. E a função catártica é aquela função responsável por liberar emoções e sentimentos. A palavra catártica vem de catarse, do grego catarse, significa purificação, libertação. Imagina você que gosta de futebol assistindo um jogo. Então lá você xinga, você vibra com um gol, você chora quando levou um gol, né? Quando seu time tomou um gol. Então ali você libera suas emoções, você grita, você chora, você dá risada, não é isso? Você canta. Então naquele momento aí teve a função catártica, é a função onde você libera emoções. E aqui na literatura não é diferente. Tanto o autor, ao escrever, ele libera essa emoção e você, leitor, quando vai ler, também você libera essa emoção. Porque às vezes você chora, você ri, né? Depende do que você está lendo. Então, ao vivenciar as emoções e tensões transmitidas pelos personagens das narrativas, seja prosa ou da poesia, né? O leitor, o escritor, ele descarrega suas próprias tensões, seus medos, frustrações, né? Libertando, por isso que a catártica é a purificação, é a libertação de sentimentos. Se você ainda não conhece, né? Você pode ler Vou-me Embora para Pazárgada, de Manuel Bandeira. E lá é um exemplo, né, desta função catártica. Ele vai mexer profundamente com você. Então, às vezes, gera choro, gera sorrisos, ansiedades e até calafrios, né? Este é o objetivo dessa função. A função 3 é a função estética, é gerar admiração, né? É o belo. Então, tá olhando ali, o objetivo é mesmo essa admiração pela beleza da obra, né? Valorizar. Então, o belo na literatura está um emprego adequado da metrificação, né, que nós vimos na aula anterior, do ritmo, da rima, do uso das figuras de linguagem, da articulação das personagens, da estrutura do enredo, né, entre outros elementos. Então, nessa função estão todos esses recursos, né, ou alguns. Quem sou eu aqui para abordar todos os recursos que um autor, né, pode usar na sua obra literária? Então, aqui nós temos entre eles o Olavo Bilac, que era do parnasianismo. Por que ele é considerado da função estética, né? Devido à habilidade de compor poemas com rima, ritmo e métrica perfeitos. E o Guimarães Rosa, que é da terceira geração do modernismo, devido à capacidade de criar um vocabulário e realidade únicos nas suas obras. Então aqui, para exemplo dessa função estética, eu vou ler para vocês um poema super importante e super, vamos falar, esqueci a palavra, vamos lá. Vou ler para vocês então aqui, Profissão de Fé. É onde o autor, ele faz uma comparação do que é escrever um poema, escrever uma obra, com o ourives, que faz a produção de uma joia. Imagina o que é produzir uma joia, cada pontinho daquela joia, e o que é escrever um poema. E aqui, então, nós vamos ter a função metalinguística, né? Olha só, é o autor falando, é o poeta falando dele mesmo. Olha só. Então, presta atenção. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Por isso, corre por servir-me,
sobre o papel, a pena como em prata firme, corre o cinzel. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como o rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem defeito. Assim procedo. Minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Olha só, ele usa aqui, tem a rima, né? Amor, flor, papel, cinzel, enfim, rubim, jeito, defeito, norma, forma. Então, o Olavo Bilac aqui, o que ele faz? Ele compara o trabalho do artesanato de ourives na produção da joia, né, com o escritor, né, com ele escrevendo uma obra. Muito legal isso aqui, né? E aqui nós temos a função cognitiva, que é a aquisição do conhecimento, né, onde o autor, ele está na realidade e ele tem um insight, ele tem uma inspiração, e escreve o que está na realidade na sua literatura. Nós temos também aqui, aí de exemplo, né, bem claro disso, são os textos do quinhentismo no Brasil, que tratam de traçar uma descrição na terra e dos povos recém-descobertos. E a carta de Pero Vaz de Caminha no quinhentismo. E a função lúdica, né, que é aquela função que tem o objetivo de entreter, de relaxar, de envolver. Né? Então, esta é a literatura que realmente todo mundo procura, né? Aquela literatura gostosa de ler, aquela literatura, os textos literários que possam envolvê-lo, ou seja, prendê-lo. Então, quando você for ler um texto literário, preocupa com isso. Olha onde está as figuras de linguagem, existe rima, né? A linguagem conotativa, o que o autor, o que o poeta, o que o escritor ele quis dizer ali, né? Com aquelas palavras, com aquele sentido figurado. Então, para interpretar um texto, todos esses textos que você tem que interpretar lá no seu PET, né? Você precisa de olhar as informações implícitas, de além do que está ali. Então você fala, nossa, professora, mas poema é muito difícil. Leia mais de uma vez, leia a primeira vez, leia a segunda. A primeira vez vai te causar estranhamento, mas depois te causa reflexão, né? Por quê? Porque aí você começa a entender o texto, né? Então você precisa de preocupar com a rima, com o ritmo, com a sonoridade, com a musicalidade daquele texto, daquele poema. Né? E outra coisa importantíssima, de quem é o poema? Porque cada um tem uma maneira de escrever, tem uma maneira, lembra, de pensar, de expressar e de escrever. Isso conta muito na hora que você vai interpretar. Então, a literatura, ela anda juntinho com a história e ela tem tudo a ver com o contexto, né? Com a realidade daquele momento. Mas é muito legal, né? Porque você imagina Caetano Veloso, você tendo que fazer uma interpretação, você tendo que ver a intertextualidade entre Caetano Veloso e entre Camões. Né? Então, a literatura está aí, viva a todo momento. E para terminar a nossa aula, eu vou terminar com uma fala do Fernando Pessoa, né? O mestre Fernando Pessoa, que ele definiu a literatura falando: a literatura existe porque a vida não basta. Olha que profundo, eu até arrepiei, né? Por quê? Então, imagina lendo um texto, ela faz muito, né? Você liberta as emoções. Então, para isto que é a literatura, este é o objetivo. Então, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, né? E que você, ao ler os textos, as questões do seu PET, você leia mais sobre as épocas literárias, sobre o poeta que escreveu, né? Sobre o autor, para você interpretar, tá? Muito obrigada,
Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.